Graça e paz, queridos. Privilégio de ver os pais. Louvado seja Deus pela vida de vocês. E já sabem que tem DNA, né? Tem o DNA do Pai Celestial. Vocês têm o DNA do Pai Celestial. As mulheres também têm, não se humilham, porque o Papai do Céu disse: passamos o homem em sua imagem, a nossa imagem, a nossa semelhança, só que tirou a mulher do homem, então temos também o DNA. Esse sopro divino, maravilhoso, louvado seja Deus. Bem, nós temos um tema que é o DNA do Pai Celestial. Dia dos Pais, vamos falar do Pai dos Pais, o Eterno, Criador dos céus e da terra. Pai dos pais, Pai das mães, Pai de todos nós, mas logo hoje somos pais. Nessa série de ministrações sobre a família, hoje, especialmente, falaremos sobre o Pai Celestial, nosso Criador, e o Pai terreno. Pai Celestial e o Pai terreno. Não dá para falar de um sem falar do outro. São dependentes dele. Nós somos dependentes dele. O Pai Celestial, ele irá operar essa restauração nessa noite, uma restauração tremenda. É o dia apropriado para lembrar os pais recebendo uma restauração total nessa noite, em nome de Jesus. Então nós falamos de DNA, todos sabem, fazem aí do dia de homens e mulheres que fazem faculdade. Então amanhã eu falei sobre o DNA, eu não vou falar nesse horário. Não, vocês sabem, se não souberem, tem o Google. Vai lá e tem que ver DNA. Vamos logo dando mais rápido, porque esse horário é mais difícil. Não é como pela manhã tem mais tempo. Nós vamos continuar aqui. Todo filho tem DNA. Se tratando da área biológica de nós, sabemos que tem DNA, nosso pai, e através dele nós sabemos, tem a característica, né, do DNA, fica sabendo a cor dos olhos, a cor da pele, predisposição para doenças. Só que aqui ninguém vai ter nenhum problema de ficar pensando: meu pai teve isso, meu pai morreu disso, porque Jesus Cristo já deu o seu sangue por nós, e ele já levou as doenças e as enfermidades que veio também do seu pai. Certo? Então não fique com esse negócio que meu pai teve, porque todos foram assim, morreram assim. Não, com vocês, essa predisposição de doenças que vem do papai não vai prevalecer na sua vida, porque você já tem uma promessa. Ele cura toda doença e toda enfermidade. Ele cura toda doença, não foi uma de duas, mas toda doença. Não tome posse, papai, se alegre. Em nome de Jesus. Então, o Espírito Santo é responsável por essa restauração que está sendo prometida nesta noite. Total. Ele que faz tudo, não é isso? Então vamos confiar que Ele está aqui conosco e estarão, cada um de vocês, recebendo a restauração da área que estiver precisando. Muito estiver precisando. Eu pela manhã falei do Anderson, dizendo, eu estava falando sobre a questão de nós termos muitas maravilhas que acontecem em nossas vidas e vão acontecer mais. Vocês estão segurando o ritmo de vocês aí na terra? Não, tem muitas maravilhas que vai acontecer. Mas eu falando sobre o Anderson, dizendo assim, o que aconteceu com ele, ou com qualquer um de nós, que acontece qualquer coisa que não seja legal, no meio de tantas maravilhas que Deus faz, não se esqueçam que Ele continua sendo Deus. Amém. E nunca Ele toca em alguém, permite o inimigo tocar
irmão, lembre-se de Jó. Jó não estava não tinha tido pecado, não. Foi Deus que permitiu. Então a gente vai ficar pensando, Ana está fazendo o quê? Que aconteceu isso? Não, nem sempre é pecado. Não é? Vamos pensar em Deus, diante do que Deus tem visto nele, diante do que aconteceu com Jó. Deus via Jó como alguém que maravilha, né? Um homem santo. Satanás diz, porque você deu isso para ele. Quem sabe também diz para. Eu sei que Deus continua sendo Deus e o diabo continua sendo o diabo. Ele é capaz de continuar fazendo isso. Viu meu servo Anderson? Deus pode dizer isso. Satanás vai dizer. Eu vejo que ele tem passado por uma prova e ele não me negou. Ele não me negou, porque você também fez isso para ele, fez aquilo do outro. Ele tem um filho lindo, maravilhoso. Ele tem uma saúde de ferro. Deixa eu tocar nele. E ele tocou. Mas graças a Deus não vai, nem ele, nem nenhum pai, nem nenhum de nós vamos deixar de continuar crendo no nosso Deus, sabendo que seja qual for a situação, não tem que ter murmuração, nem ter somente gratidão, porque Ele está fazendo crescer. Crescimento, viu, irmãos? É mais de Deus. Vai ter uma diferença a partir de agora. Se já estava cheio do Espírito Santo, você vai ver o que vai acontecer mais. Então, ficar numa pergunta assim, agora um pergunta mais profundo. Conheceu mais a Deus, conheceu mais o poder dele. E eu sei que não é somente o antes, mas vários de nós já passamos por muitas dificuldades e todas elas Deus tem estado conosco, permitindo, mas não deixando que nós sejamos vencidos. Temos aqui a nossa irmã, que é a irmã, é a filha, é a mãe de Odete. Depois de ir lá, né? Não esqueci, você sabe o nome, você lembra do nome. Aqui nossa irmã Odete. Eu tenho acompanhado não com presença, mas online. Estou sempre visitando com um áudiozinho, uma palavra. E cada vez ela está sem murmuração. Deus está abençoando, Deus está fazendo. Que maravilha, minha irmã. Continue assim, Deus continua sendo Deus na sua vida. É desse jeito. Não tem que ficar murmurando por nada, perguntando por que isso está me acontecendo. Porque Deus é Deus, Ele é soberano. Ele permite, mas Ele sabe por que permite. Só tem bênçãos. Cada coisa dessa que acontece de ruim é bênçãos incontáveis que vem pela frente. O que a maior bênção para nós é sabermos que estamos cumprindo aquilo que Deus deixou para nós fazermos. Então, no cumprimento de cada missão, como o caso do Anderson, o caso da cada um tem uma missão. É bênção que acontece em problema assim, porque Deus está capacitando para aquilo que Deus determinou que você irá fazer. Deus está capacitando o Anderson, está capacitando a irmã Odete, mas o que é que ela vai fazer? Já está quase anciã. Deus sabe o que ela tem para fazer. Não duvide do poder de Deus. Não pense que já está quase anciã que não tem mais nada para fazer. E como tem muita coisa para fazer. Então vamos aguardando os resultados e cada vez que o inimigo lhe atacar, aguardando os resultados de maravilhas que irão acontecer na sua vida. Está segurando isso, papai? Hoje o dia é seu, né? O dia é de Deus, mas nós estamos no dia para ficarmos de uma maneira mais especial. Tudo pertence ao Senhor. Louvado seja Deus. Então, você tem o DNA, tem o Espírito Santo, por isso que eu estou falando essas coisas para vocês. Porque senão não entendem nada. Mas quem tem o Espírito Santo está entendendo o que eu estou falando, tá? Não tem que procurar. O que vem sobre nós é para o nosso bem. A palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama Deus, não tenha dúvida, o que você está passando tem propósito. Vai glorificar o nome do Senhor. Não tenha dúvida disso. Sempre eu tenho colocado aqui no meu caso, né? Não tenha dúvida disso.
Foram uns 48 anos, uma trajetória que as mulheres que estavam próximas de mim, elas diziam: meu Deus, que é a apóstola, o pior que ela seja, mas que sofrimento é esse? E eu digo para vocês, eu entendo a pessoa ter compaixão do outro, mas eu sou grata porque a compaixão traz também a razão para vocês, motivo para vocês estarem orando. Mas a compaixão só nesse nível, mas tenha certeza que eu precisava. Não foi em vão, 48 anos, tudo que eu precisava, tudo que eu passei, as que vi o sofrimento, que vi as coisas todas, fiquem sabendo que era tudo que eu precisava e ainda vai acontecer porque eu preciso, porque se não precisasse nada de mais nada, já tinha saído da terra. Cada prova, cada dificuldade, ainda chegou a hora, né? A Deus está preparando. Todo mundo quer ir passa para cumprir o propósito, para chegar o dia certo, de sair da terra, sair com o propósito cumprido. Então, louvado seja Deus, que aí já tem meio caminho andado, né? Graças a Deus, já fiquei aqui sentadinho, os copos e bebes ali, mas filho, louvado seja Deus. Então, não sei qual é a sua prova, qual foi a dificuldade que você passou, mas quero dizer para você, que o Senhor não permite nada na sua vida, então. Tudo tem um propósito e tudo é para o nome dele ser glorificado. Louvado seja Deus. Estão recebendo mesmo? Louvado seja Deus, né? Glórias a Deus. Papai, o DNA não se perde dele. O nosso DNA, que eu estou falando com você nessa noite que é especial, é o Espírito Santo. Está deixando ele fazer o movimento dele na tua vida, movimento mesmo, ele está movimentando a sua vida, viu? Não se esqueça disso. O Senhor, o preço que Jesus pagou foi muito grande, ele deu o seu único filho para você, papai, e nós mulheres, pegando a carona porque saímos de vocês. Deus fez vocês, o homem primeiro, mas tirou a mulher. Então nós pegamos a carona, temos o DNA também. Tá bom assim? Então na bênção também. Então louvado seja Deus. Então a gente tem que estar nessa constante vigilância para não perder o seu DNA, que é o Espírito Santo. Ele quer fazer maravilhas na sua vida. Quer usar você poderosamente. E eu digo a você, não é somente fora de casa, mas dentro de casa, diga lá bem dentro. Quando fala dentro de casa, lá bem dentro. Quer usar você poderosamente dentro de casa, queridos. Hoje, segundo domingo, também as mulheres estão incluídas em uma festa de hoje, né? Segundo domingo do mês. O propósito é esse, ter muitas mulheres convidadas, mulheres que passaram pelo salão e convidaram, trouxeram, que passaram pelo fila do supermercado, convidaram, trouxeram, que estavam fazendo academia e trouxeram. Cadê as mulheres? Hoje é dia do papai, mas a gente trabalhou o mês inteiro para ter mulheres aqui nesse segundo domingo, né? Convidadas para conhecer Jesus Cristo e outras já vinham conhecendo através da palavra que você deu na fila do supermercado, a palavra que você deu lá na academia, a palavra que você deu no caminhado, estava caminhando, essa caminhada e alguém estava com você falou. É assim mesmo? Você não precisa ir na casa da casa de casa. É na hora do supermercado, é na hora da academia, é na hora que você sai para qualquer atividade, não pode perder de vista, você não vai sair do deserto, você sempre passa por alguma mulher, sempre encontra alguma mulher que está precisando urgentemente de conhecer a Jesus. Então esse é o segundo domingo, não posso também deixar de falar, onde deveria estar aqui lotado de mulheres convidadas. Não é isso? Vou começar de mim, né? Então eu estou falando sobre vocês. Começar de mim. Às vezes ele sai um pouquinho, né? Eu mesmo não saio, as pessoas fazem tudo por mim no comércio, mas eu tenho um zap, não tem? A gente manda, procura alguém, eu zap, convida, não pode perder tempo que Jesus está voltando. Tem alguma dúvida disso? É dia dos pais, mas tem que falar
verdade, né? Tem alguma dúvida disso? Vocês já viram? Estão falando, não é de meter medo, não foi não manter medo de nada, porque vocês são filhos do Senhor, estão firmados nele, tem um DNA, está com o Espírito Santo, mas o que está com promessa aí, para 2030, é que a sua casa não é a sua casa. É que a comida vai ser o que qualquer para você comer, até quando estiver. E tudo que você adquiriu, você tem que pedir permissão para usar. É esse projeto para 2030, vocês vão deixar? É aí que eu quero dizer para os pais que essas mulheres são mulheres sábias e elas vão ter momentos em casa com Deus, porque aqui é muito pouco. Nós só temos aqui 2 horas no domingo e na quinta-feira 2 horas, que seja 2 horas e meia, mas é muito pouco para alguém que passa 24 horas dentro de 4 paredes, cuidando de casa, e enquanto lava os pratos, orando, enquanto varre a casa, orando. Tem que ser uma vida de oração, uma vida de louvor. Cadê os louvores? Para terceiro sábado, estão cantando? Uma vida de louvor, Deus habita entre os louvores. E aí, queridos pais, nesta noite, vocês vão receber novas esposas, porque elas vão hoje cumprir o que há 3 anos atrás eu fiz uma proposta. Eu gravei, o Espírito Santo me usou para gravar 1189 capítulos da Bíblia. Era madrugada, era pela manhã, era pela tarde. 3 anos depois eu descubro que não entenderam. Não entenderam. Não foi um discipulado que tem que ser geral, é um discipulado que tem que casar. Não é aquele discipulado que você sai para um grupinho lá, reunindo com os irmãos. É um discipulado em casa. A gente precisa acostumar nossos ouvidos a ouvir os nossos líderes. A gente ouve muita gente que não é líder, que não sabe nem quem é. Pergunta a sua líder, você sabe que confessa pecados, não tem pecado escondido. E você pode ser atendido a qualquer hora e entrar na minha casa e ver meus erros e saber quantos erros já foram confessados. O que você vê de errado de novo vai ser conversado também, se houver alguma coisa nova. Então confie. Confie. Toda semana vocês recebem. Pai, vocês vão receber uma nova mulher hoje. Que vai ficar em casa. Não tem outra maneira. Primeira coisa vai ter, o diabo achou que estava muito bom, ele não deixa nada bom, ele só quer que ele não presta, então não tem mais mulher dentro de casa. Todo mundo trabalhando fora. Só as que são minhas discípulas, porque, graças a Deus, elas estão obedecendo, estão em casa. Tem empresa em casa, tem tudo em casa. Mas ainda falta entender que obediência é o foco da sua vitória, do seu sucesso. Não tem sucesso sem obediência. Então, todo mundo fazendo tudo doméstico, mas com assuntos diferentes, assuntos que não é o que eu faço. Eu tenho 3 anos, 1180 capítulos da Bíblia gravados no YouTube, e vocês perguntam, me viu esse, me viu aquele, assunto esse, assunto aquele. Aí, como vão obedecer? Papai vai representar hoje. Elas vão obedecer, né? Porque não tem como viver mais desse jeito. Teve profeta na Bíblia que eles pregaram a palavra, e sempre que a gente prega a palavra, ela é verdade, pregando a verdade. E que eles não viram. Depois de mortos, foi que vieram entender que aquilo era uma verdade e que foi obedecer. Tem profeta da maioria deles que pregaram, Deus disse, pode repetir, eles não vão obedecer, mas você vai continuar pregando. Pode repetir, o profeta falando, mas eu já pedi deles, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos na segunda aliança. Aquele sangue foi derramado na cruz do Calvário e Ele me dá o poder para ter esse privilégio de ver aquilo que eu estou ensinando, porque eu sei que é a verdade. Glória a Deus. Tenho certeza que é a verdade. É a palavra que eu estou contando, é a Bíblia. Nessa semana,
capítulos, 3 eu acho, de Levítico, 3 capítulos, para você ler com seus filhos. Se não tiver filho mais que se submeta, você lê sozinha, é bem de mulheres. E os maridos também é hoje novas mulheres, porque eu acredito que hoje é fácil. A partir de hoje, todo mundo já está entendendo que aquilo que vai toda semana para o grupinho, para você viver, não é para enfrentar o grupo, não é para ser apagado, é para ser respeitado, porque é uma orientação para se ler a palavra de Deus. Não orientação para você fazer nada de ruim, não. É para você ler a palavra. E ler desse jeito. Nós passamos por Gênesis, a maioria não sabe nem o que foi feito. Passamos por Êxodo, a maioria não sabe nem o que foi estudado. Agora estamos em Levíticos. E a maioria não sabe o que está acontecendo em Levítico. Nessa semana está falando de sangue. Capítulo 17, Levítico falando de sangue. São 3 capítulos, né? Já pensou o conhecimento, as revelações que Deus traz? Já pensou quanta mulher doente, quanto mais doente, porque come sangue? A mulher faz sarapatel, para não ser mais do que, porque está sem entender, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu estou pensando que é brincadeira. Maridos, pais, vocês vão receber novas mulheres hoje. Não é brincadeira, não. Se você sentar para obedecer a essa velha de 77 anos, dentro dos 78, tenha certeza que a sua história vai mudar. Seu marido vai dizer, graças a Deus, como muitas equipes. Pelo menos tem algumas que passaram pela minha vida, passaram por mim, já estão com filhas casadas, abençoadas, e o marido agradecendo a mim por esses conselhos. Por isso que eu digo que hoje tem marido que vai ganhar apresentar uma mulher que edifica a sua casa. Glória a Deus. Tem obediência para dentro da casa. O que é que minha mãe está dizendo mesmo? Não estou entendendo. Me explica aí. Para você ler a Bíblia, 3 capítulos, se for 3, 2, quando for, com sua família. Que grande coisa é que passa o dia no sábado. Que grande, 3 capítulos. Quem tem 3 capítulos? Não vai ser 3 capítulos hoje e amanhã mais outros 3, não. É o mesmo capítulo. Então, depois de uma semana, você vai falar com qualquer pessoa o que você leu, o que você vai entender. O Espírito Santo vai explicar para deixar você bem entendida, principalmente o que você dá lugar. 5 dias, 7 dias, 6 dias, nem os primeiros capítulos, você vai ter tanta desenvoltura na palavra, você vai chegar nos lugares, as pessoas vão dizer, meu Deus, ela só fala de Bíblia. E é para falar outra coisa? Só é para falar de Bíblia. Todas as pessoas vão ficar admiradas dessas mulheres de Deus, que Deus me entregou, que hoje muda a história. E ninguém sabia o que está acontecendo, não. Cada um vai fazer seu culto doméstico com o assunto que queria. Aí eu quero lá Ezequiel 47. Ai, que coisa linda. Dá um mergulho. Dê um mergulho na palavra toda, não só Ezequiel. Começa por Gênesis, porque não tem escritor de nenhum livro que fique feliz de ver a pessoa pegar o final do livro. Não está dando importância aqui, né? Pega o finalzinho, um meiozinho aqui, outro pedacinho ali. Um escritor qualquer, agora imagina um escritor dos escritores, se ele fica feliz, ele fica escolhendo um versículozinho que amassei o nosso pé. Está nascendo meu ego, um versículo lindo, que beleza de versículo. Hoje o culto doméstico é com esse versículo. Pegue, a partir de agora, Gênesis perdido praticamente, eu sei pelas visualizações. Êxodo também, mas a partir de agora, pegue e leia em nome de Jesus, porque dia dos pais, você tem tanta coisa linda para papai, não foi? Faça o melhor, edifique a sua casa. Ele vai ver filhos convertidos, filhos cheios do Espírito Santo, e ele também vai ficar cheio. Glória a Deus. Faça isso. Que tem a ver sangue? Que tem a ver sangue? A mesma coisa que tem a ver casar com parente, está lá no Levítico também. Olha aí o resultado. Primo, eu e meu marido somos primos. Está pensando que o Antigo Testamento não tem validade? A Bíblia de Gênesis e Apocalipse tem validade. Ninguém diz nada, não.
quando eu casei, já tinha também, quando eu sabia que não podia casar com parente, o resultado. Uma filha para fazer bariátrica, obesa, veio do sangue, família de obesos, um filho autista que tinha também na família autista, não tem ainda, só não no nível dele, ele fala, ele não fala, e os autistas da família falam, alguns que nem têm. Um filho fazendo transplante de rim, tudo isso bem merecido. Por isso que eu digo, a compaixão para a oração sempre errada, mas nem fique pensando que eu não merecia, eu precisava ter essa coisa toda para entender que Deus é Deus e é de Gênesis Apocalipse que a palavra dele é a palavra dele. Aleluia! Não é somente pela metade do versículo que eu gosto, do texto que eu gosto, da interpretação do livro tal, do livro esse, do livro aquele, é a Bíblia inteira para se ler. Papai, você vai receber hoje uma nova mulher em sua casa. Uma mulher que vai sentar e vai dizer, amor, você vai ler comigo? Se ele não quiser ler, deixa ele lá. Aí você santifica a sua casa, sente sozinha, se for preciso, mas faça o que Deus está mandando. Deus está mandando ler o livro dele todo. Para ter entendimento, para ter revelação. Em relação ao sangue, que é o assunto dessa semana, entre outros, né, mais, mas eu vou destacar do sangue. Em relação ao sangue, a carne foi liberada lá em Gênesis 9. Quando Deus fez os acertos com Noé, mas a carne sem o sangue. Não foi com sangue. Ah, mas isso aí a teologia fala isso, a teologia? Ou a doutrinaria que fala? Gosta de sangue, o sangue é gostoso, não é? Não é a teologia, não, é a doutrinaria que fala, porque está escrito em Gênesis 9, está escrito em Levítico, e quando você chega em Atos, teve concílios entre os apóstolos, porque já tinha alguém comendo sangue. Negócio é bom, sangue é bom, né? Aí os apóstolos o quê? Vamos parar com isso? Esses pecadinhos aqui já não é brincadeira. Você vai querer acrescentar o sangue? Tem Atos. Se eu não me engano, é capítulo 15 de Atos. Eu não trouxe referência não, porque já li isso várias vezes e esqueci a referência, não foi lograda. Mas é fácil. Então, quando você tem um assunto lá no Antigo Testamento, repetido no Novo, tenha paciência. Onde está essa teologia sua, hein? É uma mudança hoje, mulher. Faça a comida saudável para o seu marido, para que você envelhecer e está comigo. Ou melhor do que eu. Meu marido não tem falta. Certo? Você sabe o que eu estou falando? Com 77 anos, meu marido está sorrindo. É pena porque eu os dentinhos, mas ele está sorrindo. Até quando eu tenho o perfil, mas ele está sorrindo. Porque tem uma velha que se alimenta corretamente e que chega a essa idade, e aí, filho, é em todo tempo, né? É em todo tempo, não é amor? Ou vocês estão se programando para morrer agora? Se você está se programando para ter uma mulher, viver juntos até a água separar, uma boa uma longevidade tremenda, então, receba esse presente hoje. Mulheres limitadas, sem fazer sarapatel, sem fazer a carne cheia de sangue, sem fazer essas comidas que estão levando vocês a ficarem fracos. Estão fracos. Pensa que eu não sei, né? Estão fracos. Estão fracos no momento de gritar aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou dando presente para os pais hoje. Agora coopere, meu pai. Na hora que ela for fazer o culto, anime, ô filha, que bom que você vai fazer o culto hoje. Está no texto que a professora falou? Está no capítulo que ela disse essa semana? Verifique isso, viu? Para ver se ela está com coragem de fazer isso. Tem medo de ler Bíblia? Tem tempo para tudo dentro da Bíblia? Aproveite o tempo. Faça das tripas do coração e ache tempo. Acho engraçado quando eu não tenho tempo, ele é desocupada, sou eu. A desocupada sou eu que passo dias e mais dias em função de ver os lares transformados. Vocês acham que o lar foi transformado? Se vocês não acham, o que eu estou fazendo aqui? Se tem uma vida que não tem lar transformado,
transformar, meu lar foi transformado. E foi desse jeito. Palavra, tempo todo. E meu marido gosta porque tem palavra até para aquele negócio. Tem palavra. Sacia o seu seio em todo o tempo. Tem palavra para tudo. E ele não tem que morrer, tem palavra todo dia. Eu tenho palavra em todo o tempo. Se anime aí, viu? Então, saúde para seu marido. Ele pode estar desanimado até, né? Porque você está fazendo isso na papel. E esse sangue da panela. Leia a Bíblia toda e você vai encontrar razão do que eu estou falando. Está pensando que eu estou aqui para brincar de Deus? Eu vim dar presente para os pais hoje. Novas mulheres. Novas mulheres. Mulheres que não são. Meu Deus. Todo dor de cabeça. Todo não sei o que está dor de cabeça. Vai comer corretamente. Feche essa boca. Vai comer corretamente com seu marido. Precisa de mulher saudável. Seu marido precisa de mulher saudável. Está pensando o quê? Não pode querer que você tem dele. Ele vai para fumaça. Essa vai ter ele. Ele ia dar bobeira? Ai, me ajuda. Me ensina a comandar nesse negócio. E ele me ensinou como corretamente, minha filha. E a coisa que mais tem nem aí, chega na velhice, tomar de ver, chega na velhice, meu Deus, e aí? Poxa, o negócio está certo. Cheguei na velhice, Deus me abençoou com uma alimentação assim que ninguém quer, mas essa alimentação me faz meu marido sorrir. Toda mulher tem que fazer o seu marido sorrir. Se alimente bem, não dê comida errada para ele não, pelo amor de Deus. Ele vai fazer questão de comer esse negócio, né? Eu sei que faz, o meu também faz, você sabe disso, né? Mas rapaz, se não for, você vai ficar fraco. Diga a ele, você vai ficar fraco. Não come esse negócio, não. Se tiver só dando comida a você desse jeito, é para ficar igual a eles, tudo fraco. Tudo fraco. Se não tiver fraco, vai me dizer depois, secretamente. Porque Deus homem não, Deus vai ter uma bosta. As mulheres meninas. Eu estou dando presente para os pais, mas o que vai contar hoje é o dia dos pais. E o presente é uma coisa que quando eu estivesse na semana dos pais. Quando eu descobri que as mulheres fazem tudo, não mexe com outro assunto. E que negócio é esse? Não respeita nenhuma anciã. Não sei como considerar a costa, não, mas considerar uma anciã. Respeite. Quando três. 1.189 capítulos da Bíblia. Tem que respeitar uma velhinha que se submete a uma obra dessa. Acho que nem vai ter tudo para ver, né? Já acha tudo pronto no grupo e ainda rejeita, empurra para lá. Estão dispostos a dar presente a marido não. Fez tanta festa hoje, não foi? Faltava fazer essa agora, de fidelidade a Deus, de amar a palavra, viver a palavra dentro do lar, porque dentro da igreja é fácil de viver, abraço o irmão, e aquela coisa toda, depois passou. Agora em casa, tem que abraçar a mulher abraçar o marido, vendo os defeitos do outro, filho abraçando o pai abraçando o filho, vendo o defeito do outro, e sentando junto, pedindo perdão pelas coisinhas que não estavam boas, para fazerem juntos o culto doméstico. Não vai sentar com a cara no jejum com o próprio não. Primeiro vai perdão, é assim que eu vou fazer na minha casa, na nossa casa. Mamãe fez o que hoje? A senhora me bateu naquela hora, não foi tão merecendo. Eu estava nem fazendo nada errado, a senhora foi lá e me bateu. Mamãe está pedindo perdão, em nome de Jesus. Mamãe estava muito agitada, e aí pensou que você estava fazendo tudo errado e bateu em você. Me perdoe em nome de Jesus. Não fazia tudo doméstico brincando de Deus, não. Eu pedia perdão meus filhos para eles terem ouvido aberto para ouvir a palavra. Quem vai ouvir a palavra de alguém que está com pecado coberto? Não faz nem efeito, né? Então é dentro de casa que se começa. Aí pronto, fazia tudo, aquela alegria toda. Ele era me entregar as Bíblias, era ele que recolhia. Não sentava no início, ficava para lá e para cá. Mas estava ouvindo. Para lá e para cá. E hoje o milagre
Persistência. Não pergunta a Deus por que isso. Não pergunta a Deus porque eu tenho um violista dele. Não. Eu sabia que eu merecia. Mas ele cumpriu. Que beleza, né? Gostaram do presente, papai? Por favor, me diga aí. Gostaram? Diga para você a parte que ele vai pôr para mim. Eu vou dar uma parte da Sara Matela. Não gostei dessa parte. Mas a outra recompensa da saúde. Chegar na velhice, batendo, você sorrir. Não vai valer a pena, não? Vai ter uma boa saúde. Porque quem planeja ficar velho, vai ficar velho com uma vida sem qualidade, sem boa qualidade. Tem que ser uma vida maravilhosa para glorificar o nome de Deus. Então, a vida ficar velho e comendo o que bem entende, fazendo o que bem entende, e depois as consequências. O papai perdoa pecado, mas não tira a consequência. É um se queixando disso, queixando daquilo, depois na mão. Misericórdia, Jesus. Então, papai receba seu presente, viu? Mulher saudável, foi uma bênção, viu? A partir de agora vai ser uma bênção. Porque vão ler Bíblia, né? E vão aprender, tá? Para saber que eu não estou falando de bobagem, né? Se tivesse lido essa semana, eu sabia sobre o sangue. Mas não lembro o que eu estou dizendo. Nessa semana, agora que passou o assunto, e recebeu aí o assunto do sangue, é importantíssimo. Aí vocês vão procurar as referências, vai encontrar em Atos confirmando, vai encontrar em Gênesis confirmando, em Levítico e mais outros textos da Bíblia falando sobre sangue. É doloroso ver as pessoas morrendo por falta de conhecimento. Morrendo de dor. Gente, eu nasci com uma metade de tireoide. E eu estou aqui. Vocês acham que se não fosse Deus me entregar uma dieta pela Bíblia e obedecer, eu estaria vivo? Até 63 anos só na dieta, sem ter os hormônios suficientes. Não estou brincando de Deus, não, estou falando porque Deus tem feito na minha vida. Eu não quero ovelha sofrendo por falta de conhecimento. É para ter conhecimento da palavra. Podem ler a partir de agora. Essa semana já está lá. Hoje eu não vou nem botar, né? Hoje eu tenho a assessora que coloca. Ela colocou, acho que no sábado. Hoje eu repeti. E hoje começa um novo tempo. Hoje eu coloquei para ver realmente se estão entendendo o propósito de ver os pais felizes. Esse negócio de abraçar papai, beijar papai e matar papai? Não. Matar papai? Não. Mas meu marido não gosta de saber, ele gosta, mas em nome de Jesus, ele vai querer viver. Ninguém está aqui nos dias para querer se matar, tá? Com medo que não presta, cana presa, vou fazer, cana presa, misericórdia de Jesus. Cana presa, e a mulher dá. E a mulher dá. Passa perto aí, filho, se você comer, você vai ficar fraco. Diga ele que vai ficar fraco, mas seja sincera. Você sabe a verdade. Você é mulher que não fica em casa. Não deixe seu marido ficar fraco, não, que a pior coisa do mundo é um homem fraco. Não pode, a gente tem a confiança do homem. Não é? Confia nele. Deus é protetor. Bênção do marido. Mas é também você filhos. E é quando meu marido, ainda na idade dos 40 anos, não tem que mais dizer para São Paulo, ele com medo do avião, eu estou brincando com eles, ele com medo. E aí eu estou confiando nele, eu estou rindo com eles, eu brincando com eles, eu brincando do avião, eu com 6 anos de idade, eu brincando com ele e tudo. Aí eu vou dizer, deixa ele guiar o carro, de avião. Não sei se eu estou controlando, ia dizer lá. E eu estou pensando que meu pai está me dando força, né? Gelado, cinzento. Quando saltei, peguei na mão. Que isso? Ai, caralho, tudo isso. Aí eu fiz o pai, me protetor. E aí, pensei, fiquei tão assim, achando que ele estava me protegendo. E eu pensei sem pensar. Mas ele estava se sentindo protegido por mim. Eu ia sorrindo.
ministério foi também. A história está mudada na outra. Eu já conversei com algumas mulheres nessa semana no Zap, mas aqui está de modo geral. As que eu conversei, por favor, esqueça da repetição, porque eu estou querendo ficar de outros que não sabem. Alguns que já sabem muito bem o que eu pedi. Por favor, em nome de Jesus Cristo, não me deixe sair dessa terra sem ver a bênção desse ministério. A bênção desse ministério é isso. É a palavra. A palavra. Pode ter milhares de instruções, mas se não tiver isso, que adianta você ganhar tudo e não ganhar a sua família? Ganhar prosperidade essa, prosperidade aquela, tudo e perder a sua família. Então, sejam focados na família. Não se contentem em apenas um domingo com a professora. É a semana inteira você colocando o seu filho, já está crescido, mas se você criou no tempo do Senhor, ele está sempre com você. Talvez você não tenha sido esclarecido em fazer no doméstico, mas se você souber educar, ele está sempre com você mesmo, já estando crescido. Porque honra. Quem honra pai e mãe, não importa se já está com 15, com 20, com 30, você está com a mãe, fazer o culto com ela. É sempre que estiver trabalhando, estiver na escola, aí o horário do culto dele não está certo. Mas se está em casa, mesmo estão crescidos, honrar sua mãe, sentar na cadeira Bíblia, que tem coisa mais linda do que a família sentada na Bíblia. Até os que não têm conhecimento de Deus, do livro que nós temos, tem que dizer, eles dizem assim, diziam assim, vocês da igreja, a família que reza a vida permanece unida. Nós temos mais direito de dizer isso. A família que senta junto para fazer o culto doméstico, que tem a palavra de Deus, permanece unida. Ontem nossos filhos estavam lá na nossa casa, todos unidos, ali conversando e tudo mais, não pode ficar todo mundo, ele também tem os horários dele lá nas igrejas, e tem lá com seus filhos lá. Aí vieram no sábado ficar conosco, mas a unidade, a união começou assim, mamãe sentada, lendo Bíblia com eles, e eles até os 12 anos era desse jeito, nessa luta, todos os dias, a palavra de Deus era vida. E aí eu vou dizer mais um esclarecimento, você diz assim, mas porque você a senhora fazia, não tinha negócio de vídeo, mas tinha uma revista. Tinha uma revista que era dada pela denominação batista, chamada Manancial, que tinha todos os assuntos. Cada um está vivendo o seu ministério. No seu ministério, tem uma mulher de 77 anos que fez vídeos para você ouvir e para você ter sua vida dentro do assunto que está no meio. Só fez a diferença que é vídeo. Mas tem a orientação, eu também tinha a orientação do que eu ia fazer no doméstico. Os assuntos que eu ia fazer. No nosso, são os nossos vídeos. E os homens, em nome de Jesus Cristo, hoje, entram na nova dimensão. Mulher que purifica a casa, mulher de Deus, está ao seu lado, agora entra na dimensão mais ampla, porque não tem nada melhor do que a obediência. Elas estavam fazendo tudo, mas desobedecendo a Bíblia. E isso aí tem consequência. Então agora elas vão fazer tudo que já fazia, tudo tão lindo, e vão obedecer a velhinha Rainha Civil. Nem fala que a porta, faz a velha, anciã, que tenha respeito, que a Bíblia respeita, manda respeitar os anciãos. Então, a partir de agora, vocês vão ver o que vai acontecer na vida dessas mulheres, o que vai acontecer ao seu lado. É simplesmente por cumprir aquilo que Deus manda, Ele manda honrar os anciãos. Não é uma menininha que está com você, é uma anciã que não está cuidando de Deus e que está ensinando aquilo que é a Bíblia, que está registrado porque é a Bíblia. A palavra de Deus não volta vazia. Pode ler seus capítulos da Bíblia, seja um, seja dois. Você tem 5 dias, 6 dias da semana para ler à vontade. Quando terminar, chegar no 5º dia, você já sabe falar de cor e salteado do assunto do capítulo que você começou a ler no domingo, na segunda-feira, e só vai terminar no sábado quando recebe o outro vídeo e com as outras orientações. Presentando Deus para você, viu, papai? Você está acreditando, pai? Amém. Que a mulher sábia fica em casa, que essa mulher que é sábia vai ficar mais sábia agora com a palavra de Deus na mão todos os dias dentro de casa? Então, se está acreditando, primeiro levante os passos. Tem algum pai acreditando?
acreditando? Então, agora as mulheres estão acreditando que hoje é um novo tempo para vocês? Se estão acreditando, levante. Se não tiver também, nossa mentira. Eu estou esperando ver quem é que eu posso voltar. Aqui eu posso voltar. Uma mudança. Um novo tempo do ministério. Vai ser um novo tempo do ministério. As mulheres falando a linguagem que Deus requer. Como está escrito em Josué 1:8. Não se aparte da sua boca as palavras deste livro. Entanto, nessa dimensão, prosperidade não vai faltar, porque a própria Bíblia diz que prospera. Então, está correndo atrás da prosperidade? Faça isso. E glorifique o nome do Senhor Deus. Se você acredita bem, já ficou de pé, Deus sinal que acredita. Agora, um forte aplauso ao Senhor Jesus.